Lucas capítulo 7, o versículo 21. Amém? Diz o seguinte: naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, sofrimentos e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Amados, esse texto que nós estamos lendo é o texto que nós lemos há alguns dias atrás. Quem recorda? Do título da palavra: Jesus continua curando. Hoje nós iremos dar continuidade a ela. Confesso a vocês que aquilo que o Senhor colocou no meu coração é ministrar uma série de mensagens. Então hoje nós vamos falar sobre o caminho para a cura. Jesus continua curando, o caminho para a cura. Na palavra anterior, nós falamos o que estava acontecendo. Contextualizando, João Batista estava preso, vivendo fortes pressões, e ali naquele momento de desespero, ele envia 2 dos seus discípulos para ir até Jesus e perguntar a Jesus se ele era aquele pela qual eles esperavam ou se ainda haveria alguém de vir. Jesus não responde com palavras, Jesus responde com ações. Então, naquele momento, Jesus começa a curar, e ele curou pessoas de enfermidades, de sofrimento, espíritos malignos, e os olhos dessas pessoas também foram abertos. Então, quando a gente olha para o texto, nós observamos Jesus tocando na dimensão física. Curar doença, ele está falando de físico, quando nós vamos para a palavra no original. Curar do sofrimento, ele está curando as questões principalmente da alma. Espíritos malignos. Ora, muitas das doenças que existiam e que existe até hoje, a gente às vezes não tem consciência, mas elas são ocasionadas a partir de espíritos malignos, seja ela de cunho físico ou emocional. Tem muitas pessoas que vivem questões emocionais que não é só uma questão mental, mas é uma questão espiritual. Essa é a razão de Jesus fazer esse tipo de cura também. E ele deu vista aos cegos. E quando nós falamos de vista aos cegos, nós vamos olhar para as 2 dimensões também. Tanto a cura física quanto a cegueira espiritual. A cura espiritual. E aí, dando continuidade a essa mensagem, o que pegou o meu coração? Gente, a pergunta que fica quando nós falamos há 15 dias atrás, se não me falha a memória, acho que tem um pouco mais de tempo, quando nós falamos sobre essa mensagem, o que nós enfatizamos? Que Jesus continua o mesmo, continua curando. Realmente, o Senhor tinha me tocado de uma forma muito profunda e eu continuo sendo tocada a partir desse texto. Então, qual que é o caminho da cura? Quando nós olhamos para o capítulo 7, nós observamos que Jesus, ele vai fazendo um milagre atrás do outro. Eu expus isso para vocês. Ele curou ali o servo de um centurião, lembra disso? Ele ressuscitou o filho da viúva, mas ele também alcançou uma multidão. E a pergunta que fica é: qual é o caminho para a cura? Qual o caminho para a cura? Olhando hoje para a nossa vida, naturalmente falando, quando nós estamos doentes, o que acontece conosco? Quando estamos doentes, o que acontece conosco? Nós temos sim sintomas. Algo começa a manifestar no nosso corpo, sim ou não? Normalmente, os processos inflamatórios, infecciosos, eles estão associados a quê? Principalmente a febre. É ou não é verdade? A febre. A febre está presente em praticamente todo o processo infeccioso.
A hipertemia, que a gente chama, ela está sempre presente. Quando nós olhamos, pessoal, sinal de infecção, como profissional da saúde, como enfermeira, nós temos alguns sinais que a gente chama de sinais flogísticos. Hipertemia, hiperemia, que é vermelhidão, e dor. Então, e rubor, que muda completamente o local ali da lesão. Isso eu estou falando de uma lesão, de um local físico. Então, nós observamos sinais e sintomas. Quando alguém está doente, ele vai manifestar por meio de sintomas. Quando alguém observa um sintoma, qual que é o passo dessa pessoa? O que ela faz? Ela precisa procurar ajuda. Então, quero deixar claro para nós que todas as pessoas que foram curadas por Jesus dentro do Evangelho, você vai observar que elas foram até Jesus. Todos nós, quando estamos doentes, nós saímos de casas e vamos normalmente aonde? A uma unidade básica de saúde ou a um hospital, porque nós vamos atrás de quem? De um médico. Então, na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se os sintomas eles continuarem aparecendo, mas a gente não der a devida importância, a doença vai se agravar. Então, qual que é o caminho para a cura? Todas as pessoas que foram curadas dentro dos evangelhos, nós vamos observar o mesmo padrão. Elas não ficaram escondidas. Elas foram até Jesus. Segundo ponto, elas não permaneceram atrás de máscaras. Eu não estou falando máscaras no sentido de denegrir a pessoa, no sentido de que ela está pondo uma máscara, mas no sentido de que elas não ocultaram aquilo que elas estavam sentindo. E elas não confiaram apenas em soluções humanas. Dilson, por que você fala isso, amados? Eu tenho sido nos últimos dias muito confrontada sobre isso e eu vou explicar por quê. Nós temos vivido um tempo de um evangelho onde nós temos visto pregações às vezes de prosperidade. Eu não sou contra a prosperidade, eu poderia passar aqui inúmeras mensagens falando sobre o assunto, mas o que o Espírito Santo tem me trazido ao meu coração, falado muito conosco, é a necessidade que nós temos de olhar para o Evangelho, para a palavra real e ter um entendimento do que ela realmente significa. Amados, aonde tem Evangelho precisa haver transformação. Aonde Jesus chegava, Jesus mudava o território. Primeiro ele mudava pessoas. Pessoas eram impactadas pela mensagem de Jesus. Uma pessoa que é transformada, ela alcança outras pessoas. Pessoas que são transformadas, elas transformam o quê? Cidades. E lógico, todos aqueles que estão à sua volta vão sendo impactados e sendo transformados. Então nós não podemos de modo algum nos contentar em caminhar para a igreja e não ter a nossa vida impactada, transformada. O que você está querendo dizer? Eu creio que o que o Espírito está trazendo para nós é que quando nós estamos próximo de Jesus, dentro da igreja, caminhando domingo após domingo e as reuniões que a gente tem no meio da semana, nós precisamos ser tocados e a nossa vida precisa ser transformada. Todas as áreas da nossa vida. Mas hoje a gente percebe muito claramente, não aqui, eu estou falando de um modo geral, gente, é aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Amados, o que mostra, o que está sendo mostrado na internet não é a realidade das casas. O que está sendo mostrado nas redes sociais não é a realidade do que as pessoas estão vivendo. Infelizmente, isso não é verdade. E nós precisamos falar sobre isso, porque muitas vezes você está olhando para quem está à sua direita, quem está à sua esquerda, você está vendo a vida perfeita dessas pessoas e você começa a se sentir mal, porque a sua vida está cheia de altos e baixos. Porque às vezes a sua emoção não está como você gostaria que estivesse.
Porque às vezes a sua vida financeira não está como você gostaria que estivesse. Como que nós olhamos para a vida financeira? Hoje nós olhamos a partir do carro que a pessoa está usando, a partir do lugar em que ela está comendo, a partir da roupa que ela está vivendo, mas eu preciso te dizer que nem sempre o que está sendo mostrado é a verdade. Hoje as pessoas têm sofrido tanto quanto no tempo de Jesus. E aquelas pessoas, elas não tinham como mudar de vida e às vezes recorrer e viver uma verdadeira transformação. Porque quando elas chegavam aos fariseus, quando elas chegavam aos sacerdotes, quando elas chegavam aos doutores da lei, algo acontecia com elas. Principalmente o quê? Elas não eram julgadas, apontadas e muitas das vezes condenadas. Dito isso, eu quero dizer para todos nós nessa noite, todos nós temos dificuldades. Todos nós precisamos passar por algum tipo de cura na nossa vida. Todos nós. Eu não sei você, mas a minha vida não é pelo fato de nós estarmos aqui como pastores que a nossa vida é perfeita. Amados, nós não podemos pregar um evangelho onde que parece que a vida das pessoas estão 100%. Nós precisamos chegar a Jesus. Amém? E qual que é o caminho da cura? Cura de quê, Deus? Você precisa de ter emoções muito melhores, mais equilibradas? Sim ou não? Você precisa de uma capacidade cognitiva melhor? Sim ou não? Você precisa de direção? Sim ou não? Eu preciso, irmãos. Você precisa, dentro da sua casa, de ajustes na sua família? Sim ou não? Precisamos. Quanto casal, quem é casado, precisa de alinhamento dentro da família? Sim, amados. Amados, quem é o pai hoje que não tem desafio na criação de um filho? Qual é o casamento que não precisa de um alinhamento? Qual é a vida financeira que não precisa de um ajuste? Todos nós, em todas as áreas da nossa vida, precisamos de algum tipo de ajuste. Mas o mundo hoje está pregando que parece que está todo mundo com uma vida perfeita. E quando você menos espera, as coisas acontecem e estão assustados. Escândalos vindo à tona e você fala, mas essa pessoa parecia que era santarrão, essa pessoa parecia tão espiritual. É disso que eu estou falando. E qual é o caminho para verdadeiramente nós vivermos a vida que o Senhor tem para nós? E eu queria, antes de expor, eu gostaria que você declarasse comigo, fala comigo, Senhor Jesus, Ele veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Eu tomo posse daquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Eu tomo posse de uma vida emocional equilibrada. Eu tomo posse de emoções saudáveis. Eu tomo posse de uma vida financeira próspera. Eu tomo posse da paz que excede todo entendimento. Eu tomo posse da saúde que Jesus conquistou na cruz por mim. Eu tomo posse de tudo aquilo que Jesus conquistou para mim, para a minha casa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amadas, existe uma vida plena em Cristo. Observe que eu disse uma vida plena. Eu não disse uma vida perfeita. Muitos estão buscando uma vida perfeita. Mas uma vida perfeita, ela não existe. Existe sim uma vida plena. Diz-se qual que é a diferença de perfeição para plenitude. Perfeição parece que não tem problema algum. Perfeição é algo que você olha e fala, meu Deus, não precisa fazer ajuste algum. Agora, plenitude é uma vida completa em Cristo Jesus. Vai ter dia difícil? Vai. Mas também a gente tem uma certeza. O Senhor é conosco em todo e qualquer momento da nossa vida. Amém? Então, o que eu devo fazer? Qual que é o caminho para eu viver uma cura? Cura em todas as áreas da minha vida. O primeiro ponto, eu queria que você olhasse comigo e repetisse comigo. Fala, expor o problema. Diga, o primeiro passo é meu. Amém? Amados, só haverá cura
se o problema foi exposto. E aí eu vou te dizer por quê. Mateus 9, versículo 2 está escrito: então lhes trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos 10, 51 diz o seguinte: Jesus perguntou ao cego: o que você quer que eu faça por você? E o cego respondeu: mestre, que eu torne a ver. Quem é o cego aqui? Bartimeu. Amados, os dois exemplos que eu acabei de trazer, o paralítico, ele foi levado até Jesus por quem? Pelos amigos. Bartimeu, você conhece a história, não conhece? Jesus está passando e ele está gritando: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele está gritando. Um foi levado, mas o outro está na beira do caminho gritando. Todos nós, se nós queremos viver plenitude de vida, se nós queremos que a nossa vida seja uma vida plena, curada, sarada, uma vida de sucesso, uma vida com saúde, nós precisamos expor os problemas que a gente está enfrentando. Mas o primeiro passo, quando nós damos esse primeiro passo, nós vamos entrar o quê? Dificuldade. Porque todas as vezes que eu sou tentada a expor, todos vão conhecer o meu problema. Alguém vai ter que conhecer o meu problema. Quando nós olhamos para as referências que eu acabei de dar aqui para nós, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que as pessoas ali ao redor começaram a apontar, começaram a julgar dentro do mundo da igreja, amados. O que eu estou trazendo para nós? Só há cura quando nós estivermos expondo, mostrando o que está acontecendo conosco. O livro de Lucas, o capítulo 8, o versículo 41 e 42, diz o seguinte: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse até a sua... Sim ou não? Por que ele chamou Jesus para ir na casa dele? Porque a sua única filha, que tinha 12 anos, estava o quê? Diga comigo, à beira da morte. Lucas 43 e 44. Outra pessoa entra em ação. Jesus ainda não tinha se movido para a casa de Jairo. Chegou quem? Uma mulher de fluxo? Quantos anos que ela estava doente? 12 anos. E ela gastou tudo que tinha com os médicos, sim ou não? Sim. Mas quando ela veio por trás, ela chegou por onde, gente? Por trás. E ela tocou aonde? Na roupa de Jesus. Deixa eu te dizer algo. Aquele homem paralítico precisou de 4 amigos para levar ele a Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então 4 pessoas levaram ele até Jesus. O Bartimeu estava na beira quando Jesus ia passando. Sim ou não? Jairo era o quê? Um religioso. Um sacerdote. Era alguém que era de dentro da sinagoga, fazia parte do corpo eclesiástico, mas a filha dele estava morrendo, sim ou não? E aí ele corre para onde? Até Jesus. Ele pediu socorro. A mulher do fluxo de sangue estava onde? Dentro de casa, fazia quantos anos? 12 anos. Ali vivendo o problema, ela já tinha recorrido aos médicos, mas agora ela usou a última forcinha que ela tinha para chegar e tocar nas vestes de Jesus. Amados, todos eles precisaram ter coragem de falar. Amém? Diga comigo, todos eles precisaram falar. Todos eles precisaram pedir ajuda. Todos eles tiveram que expor a sua necessidade sem medo de julgamento. Esse é o caminho da cura. Nós somos igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, todos nós temos problema. Todos nós. Deus, por que você toca nesse assunto? Eu acredito que o Espírito Santo tem nos movido para esse lugar, porque a maioria de nós temos vergonha de expor o que estamos passando. Nunca tenha vergonha de expor o que está acontecendo com você. Detalhe: não exponha seus problemas para qualquer pessoa. Quando os amigos levaram aquele homem paralítico, é verdade que muita gente viu, sim ou não? Sim.
Quando a mulher do fluxo de sangue, ela tocou na veste de Jesus, uma multidão viu ela? Sim. Quando Jairo pediu ajuda, uma multidão viu? Sim. Mas um detalhe eu preciso dizer para você. Se você tem problema, se você está passando por situações difíceis, não deixe o problema piorar. Não deixe a situação se agravar. Como profissional de saúde, se você quer ser curado o mais rápido possível, o diagnóstico ele precisa ser o quanto antes. Nós não podemos ter receio de falar o que nós estamos enfrentando. Para qualquer pessoa, não. Nós temos discipulado dentro da igreja, mas nós também somos pastores. Irmãos, quem precisar, não caia no engano de que a pastora Dilce, de que o pastor Assênio é ocupado demais para atender você. Todo e qualquer problema, aquilo que você tiver, não tenha receio de chegar até nós. Por que isso é importante? Falar. Muitas das vezes, irmãos, nós temos visto pessoas... Vou dar o exemplo do casamento. O casamento parece que está tudo bem. Está perfeito. De uma hora para outra, você vê no Instagram, trocou de marido. Estava perfeito? Não. Tinha algum tipo de problema, mas não foi exposto. Nós não expomos, às vezes, nosso problema por medo de ser julgado. E aí é uma armadilha de Satanás na nossa vida, por quê? Porque ele vai nos manter prisioneiros. Aquela mulher tinha 12 anos que ela estava enferma, mas depois de 12 anos, quando ela correu até Jesus, ela foi curada. Dito isto, eu gostaria de destacar no dia de hoje, não aqui, não na nossa realidade. Muitas famílias estão sendo destruídas porque vivem uma aparência de perfeição, quando na realidade os problemas estão dentro de casa. Amados, nós precisamos ter coragem de falar. Nós precisamos ter coragem de dizer, está acontecendo isso comigo. Nós precisamos ter coragem, às vezes, de pegar um telefone quando a gente não amanhece o dia bem. Eu falo nem, às vezes, de passar horas em aconselhamento, mas inclusive de orar. Casais que sorriem em fotos, mas já não pega mais nem na mão. Você sabia disso? Então isso é muito comum. Pessoas que estão servindo dentro da igreja, mas estão depressivas. Eu não estou falando de nós, eu estou falando de um modo geral. Amém? O que nós precisamos fazer? Expor os problemas que nós estamos enfrentando. Amém? E o segundo ponto dessa mensagem, diga comigo, para que haja cura, é preciso eu desnudar-me, tirar a minha máscara diante de Deus. Amém? Olha só o que diz Gênesis capítulo 3, o versículo 7. O que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 7? Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 21 do capítulo 3 diz: E o Senhor Deus fez roupa de pele para Adão e a sua mulher e os vestiu. Amados, se quando nós temos problema, nós temos dificuldade de falar deles, há uma razão por isso. Lembra do Éden? O Éden, as coisas eram perfeitas, sim ou não? Sim. No Éden estava tudo bem, mas de repente o homem peca. E quando o homem peca, o que eles fizeram para si? Pegaram folhas e tentaram cobrir a sua nudez. Mas ao cobrir a sua nudez com aquela folha, o que Jesus, Deus, né? Que ali nós não temos a presença do Filho, mas do Pai. Deus chega no final da tarde e começa a chamar por quem? Adão, Adão, onde estás? O que o Adão responde? Eu tive medo e por isso eu me escondo. Eu tive medo e por isso eu me escondo. Observa aqui, amados. Quando nós estamos com problema, nós temos que? Medo. Nós temos vergonha. Medo do quê? Adão teve medo do julgamento. Adão teve medo de Deus. Adão teve medo de ser apontado. Adão teve medo do próprio Deus que cuidava dele.
Essa realidade, amados, ela continua até hoje. Hoje nós não temos medo de Deus, mas nós temos vergonha do vizinho, nós temos vergonha do pastor, nós temos vergonha de quem está do nosso lado. Deus julgou Adão? Deus apontou Adão? O que diz o versículo 31? E o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e a sua. Aqui está um princípio, irmãos. Como igreja do Senhor, nós não podemos sair por aí apontando as pessoas. Nós não podemos por aí sair julgando pessoas. Não. Amados, quando nós vemos alguém com problema, quando nós vemos alguém enfrentando algum tipo de dificuldade, a primeira postura nossa é de quê? É de buscar entender. É preciso a gente buscar entender o que está acontecendo, acolher essa pessoa e conduzir essa pessoa a um lugar de cura e de restauração. Quando uma pessoa chega ao médico com uma pressão lá em cima, ela está obesa, ela vive usando bebida alcoólica. Você já viu um médico que chega, quando você chega nele, ele te descasca, você volta nele? Você volta? Não. Mas se ele pega na sua mão, se ele te orienta, se ele te conscientiza de que aquela vida que você está levando vai te levar a um caminho de morte, você faz o quê? Você continua sendo acompanhada com ele, você muda de vida, você é transformado, você alcança a sua cura e você permanece com aquele médico. É ou não é a realidade? E por que dentro da igreja precisa ser diferente? A igreja não pode ser diferente. O mundo lá fora já tem muita gente para julgar. O mundo lá fora já tem muita gente para apontar. O mundo lá fora já tem gente fazendo isso. Dentro da igreja é o mesmo princípio da medicina. Nós acolhemos, nós escutamos, nós damos o diagnóstico, mas nós também precisamos fazer o quê? Cuidar. O que aconteceu no Éden? No Éden, Deus, quando vê Adão naquela situação, é verdade que teve as suas consequências, porque todo pecado tem a sua consequência, mas Deus mata o primeiro cordeiro. E ele matou um cordeiro para quê? Para vestir Adão e Eva, para fazer aquelas roupas para ele. Amado, o Éden ele permanece até hoje. O Éden de hoje, Adão e Eva pegou a folha da figueira, sim ou não? Sim. Hoje nós temos pessoas se vestindo de religiosos, infelizmente, mas não vive a verdadeira transformação. Todo dia é um dia de autoanálise para mim e para você. Todo dia nós precisamos olhar para nós e falar assim: Senhor, aonde que eu preciso mudar? Senhor, o que eu preciso tratar em mim? Diz, por que você fala isso? Porque hoje tem pessoas que estão se distanciando da igreja. Por quê? Porque eles falam o seguinte: eu não vou para aquela igreja onde o povo vai lá, mas não tem transformação. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não dão um bom testemunho. Quem aqui é empresário? É muito empresário, não tem? Quando você vê uma pessoa que serve a Jesus e ela não cumpre o mínimo, que é chegar no horário, qual que é que eu vou olhar para essa pessoa? Ela é religiosa, todo domingo ela está no culto, mas ela não cumpre com o horário. Isso é diagnóstico. As pessoas, elas buscam sucesso, estão aí mostrando que estão tendo sucesso, mas vive vazio. Ou então ela vive cheia de ativismo, tem uma aparência de espiritual, mas não tem vida com Deus. Amados, nós desejamos ver uma cidade transformada, mas a transformação começa onde? Em mim. A transformação começa dentro de casa. Então, como que a cura vem? Diga comigo, a cura vem com consciência. É o diagnóstico. O que precisa mudar na sua vida financeira hoje? Qual que é o posicionamento que você precisa ter hoje? Primeira coisa é Amor, está dando algum erro aqui. Vocês me escutam?
Se eu quero cura, a primeira coisa que eu tenho que ter é o quê, gente? Diagnóstico. Diagnóstico é o quê? Consciência. Eu tenho diagnóstico, é a consciência. O que precisa ser mudado hoje? Na minha vida. Às vezes, irmãos, eu como mãe, vou falar de mim, como mãe, o que eu preciso fazer? Às vezes eu preciso parar de gritar. Estou falando de coisas simples do dia a dia. Às vezes como esposa, tenho que parar de criticar. Às vezes como filha, eu tenho que ir lá e acertar as contas com meu pai e com minha mãe. O que é o diagnóstico para que eu haja uma vida realmente plena, não perfeita, mas plena diante de Deus? Diagnóstico, é consciência. O que precisa ser mudado hoje na minha vida? Quando a gente tem o diagnóstico, a gente vai embora? O médico diz que alguém é diabético, você vai embora e fica por isso? É assim? Não. O que é feito então? Ele vai passar o quê? Um tratamento. Medicamento e também mudança de vida. Atividade física. E isso nós chamamos dentro da igreja de quê? Posicionamento. O que eu preciso me posicionar? Qual que é o meu posicionamento a partir de agora? Irmãos, como cristãos, nós precisamos entender uma coisa. Nem tudo na nossa vida é diabo, tá? Porque nós botamos muito a culpa em quem? Em Satanás. E o bichinho, o infeliz, recebe muita paulada que não é dele. Posicionamento. O que eu preciso me posicionar? Vai ter cura de uma doença sem remédio? Tem cura sem o remédio? Tem cura sem mudar o estilo de vida? Do mesmo jeito. Como cristãos, dentro da igreja, nós precisamos nos posicionar. Mas depois que faz o tratamento, eu fico sem voltar ao médico? Não. Esse posicionamento pode ser mudança de estilo de vida. Esse posicionamento requer leitura da palavra, requer tempo de oração e o acompanhamento. Esse acompanhamento, irmãos, é periódico. Do mesmo jeito que o médico, nós precisamos estar periodicamente sentando, conversando. Irmãos, o segredo para que nós vivamos uma vida plena é não andar sozinho. Nós precisamos voltar. Nós precisamos estar ali nos pés de Jesus. E nós precisamos ser bastante perseverantes. Isso dentro do diagnóstico da medicina. A gente chama isso de reavaliação. Amém? A Bíblia diz em Tiago 5,16: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que é a autoavaliação? Tiago diz que se eu estou passando por algum tipo de problema, eu preciso falar. O texto está falando de pecado, mas eu não quero enfocar só sobre pecado. Eu estou falando sobre dificuldade mesmo. Algo que eu não consigo vencer, algo que eu não consigo ainda superar. Eu preciso falar. Olha, eu não estou conseguindo ser a mãe que eu gostaria de ser. Eu não estou sendo a filha que eu gostaria de ser. E falar para a pessoa certa. Chamar, conversar, expor. Por quê? Para que nós possamos orar. Detalhe que eu estou falando sempre para a pessoa certa. Você não vai sair por aí falando da sua vida. E dentro da nossa igreja, irmãos, algo que nós precisamos ter zelo é que aquilo que é dito para nós, inclusive que a gente trabalha no discipulado, precisa ficar aonde? No discipulado. E nós estamos orando um pelos outros para que nós possamos viver a vida que Deus Ele tem para nós, tá? Eu sei que eu e você vamos ser tentados a esconder. Nós vamos ser tentados a dizer, eu vou resolver sozinho. O Adão não tentou fazer isso sozinho? O Adão não tentou manter a folha? Mas ele conseguiu? Não. Foi preciso Deus chegar e dizer, Adão, vamos tirar essa folha que não está dando certo.
e Deus matar um cordeiro para poder colocar aquela pele daquele cordeiro sobre a vida de Adão e cobrir a nudez dele. Um detalhe, o Cordeiro de Deus cobre a nossa vergonha, mas ele também restaura a nossa alma. Mas o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, ele nos acolhe. O Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, ele cuida da nossa vida. Ele nos coloca no colo. Irmãos, existe um colo preparado para você. Existe um colo preparado para a sua casa, para a sua família. Irmãos, não abra mão disso. Não abra mão. Não abra mão de ter cuidado. Eu sei que a nossa tendência às vezes é nos distanciar. Às vezes eu sei que a nossa tendência é achar que a gente vai dar conta sozinho. Não caia no engano de achar que você dá conta só. E também não caia no engano de achar que o outro está ocupado demais, que o outro já tem problema demais. É ou não é o que vem na sua memória? Por que eu vou ligar para fulano? Ele já tem trabalho demais. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos nessa loucura de ativismo. Certa vez, uma amiga bem próxima minha, ela passou por um dos maiores problemas da vida dela. Não tem muito tempo. E eu só soube do problema que ela estava enfrentando porque Deus falou comigo. Isso era num domingo, quando aquilo veio ao meu coração. E no dia seguinte, na segunda-feira, eu cheguei próximo de alguém nosso e disse: fulano está passando por isso. Eu disse: alguém te falou algo, Dilson? Eu disse: não. Eu disse: mas está. E quando eu peguei o telefone, que eu liguei para ela, e ela só chorava, e eu disse: por que você não me acionou? Sabe o que ela me respondeu? Você é ocupada demais. E eu respondi: sou. É verdade. Mas você acha mesmo que eu não iria te ver, ainda que fosse da meia-noite às 6 horas da manhã, só para chorar com você? Amado, Jesus ainda cura. Mas o caminho da cura, ele requer exposição. Ele requer tirarmos a nossa máscara. No sentido de nos desnudar mesmo. E enfrentar aquilo que a gente está passando. Mas nunca sozinho. Nunca sozinho. O que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias é: nós vamos cuidar de muita gente. Existe uma multidão lá fora que vai vir para dentro dessa igreja. Mas para isso é preciso nós mesmos estarmos curados. É preciso nós estarmos bem. Essa precisa ser uma cultura nossa. A cultura de falar o que está no nosso coração. A cultura de parar o que nós estamos fazendo só para cuidar do outro. Quando nós fazemos isso, aqui dentro há uma mudança acontecendo em nós e nós vamos alcançando quem está lá fora. Irmãos, é triste o que eu vou dizer para vocês, mas normalmente alguém, quando se suicida, ela deu sinal, e não foi só um. Ela deu vários sinais. Ela às vezes até tentou expor, mas a maioria das vezes que ela tentou expor, faltou quem estivesse apto para ouvir. Você pode observar nas mensagens que ela manda para os amigos mais próximos. Você pode observar no Instagram que ela deu sinal. No mês de maio, eu estava em Palmas fazendo um curso. E eu tenho uma amiga que está muito longe de mim. Eu nem sei quantos 1000 quilômetros ela está. E ela fez uma postagem no Instagram. Quando ela fez aquela postagem no Instagram, que eu olhei a postagem, eu falei: ela está chorando. Ela está chorando. Eu peguei o telefone, eu estava no curso do EIFOL, e eu mandei mensagem para ela, ela não me respondeu. Eu liguei uma vez, ela não me atendeu. Eu liguei a segunda vez, ela não me atendeu, mas eu continuei insistindo. Quando foi na terceira vez que ela me atendeu, eu disse: como você está? E não me negue, porque eu sei que você não está bem. Ela já respondeu chorando. Não expõe, porque
porque acha que o outro está ocupado demais. Como eu sou espiritual, eu sou pastora, eu não posso mostrar que eu choro também. Entende o que eu estou falando? Mas ela precisou tirar a máscara e dizer: está doendo, Edilson. Eu arrisco dizer que as pessoas que estavam próximo dela não sabiam que estava doendo. Irmãos, não são poucos quilômetros. É algo em torno de uns 3.000 quilômetros de distância dela. Eu saí de um curso para ligar para ela. E eu fui cuidar dela. E eu orei e entreguei uma palavra naquele dia para ela. Disse: o que Deus colocou dentro de mim foi isso. O mundo lá fora, as pessoas estão morrendo. Porque não tem coragem de expor. Mas também porque falta quem ouça. Infelizmente, o maldito ativismo está fazendo com que muita gente morra sem ser acolhido. É ruim chegar numa unidade de saúde e você não ser bem recebido. É ou não é? E quantas vezes você entra e você sai e você fala: o médico não me examinou como deveria ter me examinado. Ou então ele só me julgou. Ou então ele só deu uma receita que parecia que já estava pronta. Jesus continua curando. Mas é preciso a gente entender o passo a passo para que nós possamos permitir Jesus continuar fazendo. E quem é que Jesus vai usar hoje? Eu e você. Amém? O terceiro ponto, já estou encerrando. A angústia é o caminho da cura, mas ele passa pela a entrega. Hoje, enquanto eu estava lendo minha Bíblia, fazendo meu TSD, eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Olha o que Jesus disse. Lucas 12:50. Tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado, e como me angustio até que ele se realize. Amado, Jesus está próximo ao período da crucificação. E aí Jesus fala: eu vou passar por um batismo. Só que eu não queria passar por esse batismo. Jesus está falando de batismo nas águas? Não. Jesus está falando sobre batismo no Espírito Santo? Não. Jesus está falando sobre o quê? Sobre a cruz. Jesus está falando sobre a cruz. A palavra no original, aqui, eu vou te mostrar. Passa 2 slides, Stefânia. A palavra no original grego é sunechamai, que ele está dizendo: lá na cruz eu vou ser comprimido, lá na cruz eu vou sofrer dor, lá na cruz eu vou ser rejeitado, lá na cruz eu vou ser anulado, lá na cruz eu vou ser abandonado. Jesus está passando uma dor já intensa no seu interior, na sua alma. Por quê? Porque ele precisava ir para a cruz. Amados, quando nós pensamos em nos expor, quando nós pensamos em mostrar o nosso problema, a gente já começa a sofrer, a gente já começa a suar frio. Mas eu queria te lembrar algo: enquanto nós fugimos da dor, Jesus caminhou em direção a ela. Qual é a razão de Jesus querer sentir a dor? Qual a razão por que Jesus encarou a dor? Porque ele sabia que do outro lado da sua angústia estava o quê? A nossa cura. Amado, Jesus sofreu a dor para que eu e você fosse curado, para que eu e você hoje tivéssemos uma vida totalmente diferente, para que eu e você pudéssemos viver a vida que Ele tem para nós. E nós precisamos encarar isso, nós precisamos viver isso que Jesus já conquistou para nós. Nós não podemos deixar mais pessoas morrerem lá fora. Deixa eu te dizer algo. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, vícios de todas as naturezas que você puder imaginar, é um sintoma de que há algo errado, de que precisa haver cura. Mas qual é o caminho da cura? É expor o que está acontecendo comigo.
é me desnudar e é encarar do mesmo jeito que Jesus. Jesus não fugiu da cruz. Jesus enfrentou a cruz para ser curado. E nós também precisamos fazer o mesmo. Amém? Nós precisamos olhar para dentro de nós, porque Jesus entendeu que aquela cruz, ela trazeria o quê? Alívio para a nossa dor. Amém? Não fuja de nenhum processo. É necessário nós expormos as nossas dores, porque você sabe qual que é o segredo de vidas transformadas, famílias transformadas e cidade transformada? É que as pessoas iam até Jesus. Elas expunham as suas dores, elas deixavam ser confrontadas, mas elas se rendiam completamente ao Senhor. O resultado, a cura era na vida pessoal, a vida na família daquelas pessoas e as cidades inteiras. Por isso que no livro de Atos, o capítulo 8, versículo 8 diz: e houve uma grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque quando os discípulos faziam todos aqueles milagres, a cura, havia mudança, transformação por onde eles passavam. Hoje, amados, nós estamos vivendo um tempo, infelizmente, onde a cura ela não tem acontecido. Por quê? Não é só falta de poder. Eu diria que falta acolhimento, sim. Em boa parte de nós. Há muito julgamento e pouca ação. Mas também há um problema. Nós queremos cura sem exposição. Nós desejamos restauração sem arrependimento. E transformação sem rendição. Amém? Eu queria que você ficasse em pé nessa noite. Quero te lembrar que todos nós precisamos de um evangelho verdadeiro. Qual que é o evangelho, Gilson? Um evangelho sem máscara, um evangelho sem folha de figueira, um evangelho que realmente o nosso coração ele está sendo exposto diante de Deus. Todos nós que estamos aqui, nós estamos no mesmo nível. Todos nós, sem exceção. Todos nós temos alguma área da nossa vida que precisa ser tocada por Jesus. Mas à medida que nós nos expormos, que nós formos sarados, lá fora vão observar. E as pessoas vão vir para onde? Para nós. E só uma pessoa curada tem condição de levar a cura a outras pessoas, porque um doente não cuida de um outro doente. Irmãos, nós como pastores, nós estamos como igreja do Senhor para servir você, para cuidar de você, para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família. Inclusive, eu nem sabia, mas disse que hoje não me dei conta, é o dia do pastor, né? Glória a Deus. O bom pastor, que é Jesus, continua operando milagre.